Fala pessoal, bora trocar uma ideia sobre uma das melhores experiências que eu tive durante a viagem para a Europa? Chega mais! Eu sou o Andrew do Arsenal Books e hoje eu quero compartilhar com vocês uma das experiências mais incríveis que eu tive nessa minha viagem para a Europa. Ela aconteceu em Portugal, numa cidadezinha medieval chamada Óbidos, mas que também é um patrimônio mundial da literatura. Então quero compartilhar um pouco do que eu vi por lá com vocês, mostrar um pouco de fotos, compartilhar a experiência como um todo, o que vocês conseguem encontrar em Óbidos e principalmente relatar o que eu vivi dentro do The Literary Man, o maior hotel literário do mundo. Pessoal, hoje eu tô com uma bebida um tanto quanto diferente por aqui, tá? Eu estou com uma garrafinha de ginja, que é uma bebida típica portuguesa que eles tomam muito em Óbidos e eles costumam tomar nisso aqui, ó, um copinho de chocolate, tá? E a ginja, ela é um licor, né? Eu vou tomar aqui e esse aqui vai ser em homenagem ao nosso casal de amigos que a gente acabou fazendo lá em Óbidos, o Miguel e a Marta, e eu já vou agradecer o presente de antemão, né? Tomar uma ginja e falar sobre essa cidade medieval. Pessoal, quero começar compartilhando um pouco do que eu conheci da história da cidade de Óbidos e depois, obviamente, também contar para vocês como foi nossa experiência de chegar até lá, como é que a gente fez todo esse translado até a cidade de Óbidos, para depois então a gente chegar na parte mais importante desse vídeo, que é uma entrevista com o Miguel e a Marta, que hoje comandam o The Literary Man. Então o Miguel gentilmente falou comigo lá, contou a história do hotel e vocês não fazem ideia do quão fascinante isso é. Então esperem que logo mais na frente no vídeo tenha a entrevista completa. Mas falando um pouco da cidade de Óbidos, tá? É uma cidadezinha medieval viva ainda, então o pessoal ainda mora dentro da muralha, né? Existe uma muralha que cerca boa parte da cidade, que é a região mais turística de Óbidos. Óbidos fica a cerca de 88 quilômetros de Lisboa. Eu e a Denise, a gente optou por ir de trem para lá. Nós estávamos hospedados na Baixa de Lisboa, como os portugueses chamam, que é a região central, em Rossio, e nós pegamos um trem da estação de Rossio mesmo para Óbidos. A gente comprou com antecedência essas passagens pelo Comboios Portugal e a gente pagou cerca de 9 euros. Tá? Então, convertendo, a gente comprou a moeda na época que a gente estava indo para lá a cerca de 5,80 o euro. Tá? Então, a conversão está aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia de quanto custa o translado de Lisboa a Óbidos de trem. Na minha opinião, super valeu a pena por uma questão de ser menos estresse, menos preocupação do que alugar o carro. Claro que alugar um carro em Portugal acaba sendo vantagem, porque como é um país pequeno, tu consegue rodar bem mais. Mas a questão do trem, né, te tira todas essas preocupações de ter o carro, onde estacionar o carro, abastecer, pedágio, tudo isso tu tira da tua lista, tu risca e tu vai tranquilo até a cidade. Tá? E nós tivemos uma experiência bem tranquila durante todo esse translado, mesmo que um trecho do trem ele estivesse em obra. A gente desceu em uma determinada estação, trocamos para um ônibus e depois voltamos para o trem. Mas foi super tranquilo essa experiência, tá? E a gente chegou em Óbidos num dia de tarde, né? Passamos somente um dia porque a gente chegou por volta das 3h30 da tarde. Fomos até o The Literary Man, que era o nosso hotel. Fica bem na porta de entrada da muralha, tá? Fica do lado de fora da muralha, mas muito próximo mesmo da entrada. Nós estamos em uma das torres de observação. E daqui é onde dava para ver da janela do quarto, porque o nosso hotel é aquele ali, The Literary Man. Muito legal. Fizemos nosso check-in, largamos as malas no quarto e fomos dar uma volta em Óbidos, tá? Ficamos essa noite na cidade. Curtimos o outro dia ainda e partimos só no final do dia para Porto. Tá? Porto também fica mais ou menos ali uns 90, 100 quilômetros, talvez ali de Óbidos. Então Óbidos é mais ou menos, fazendo o trajeto de trem, o meio do caminho ali entre Lisboa e Porto. Tá? Então é bem tranquilo de acessar.
E o mais incrível dessa experiência, na minha opinião, é que quando a gente viaja, a gente acaba, obviamente, pesquisando algumas cidades antes, se a gente quer conhecer, o que a gente quer fazer. E Óbidos, ela entregou absolutamente tudo do que eu estava esperando, e talvez até mais, muito possivelmente. Aí vai entrar toda a questão de experiência que eu vou falar mais pra frente. Mas Óbidos foi aquela cidade que a gente chegou e a gente viu exatamente aquilo que a gente viu na internet anteriormente e aquilo que a gente gostaria de ver. Então Óbidos é uma cidade, como eu disse, medieval, que foi... As muralhas e as ruínas ali das muralhas, elas datam lá do século XII, então a gente está falando ali pelo ano de 1100, e elas foram, ao longo de toda a história portuguesa, o dote de muitas rainhas. Tá? Então muitas rainhas passaram por ali e tiveram seus dotes atrelados a essas terras. Tá? E foi já mais para frente, aí, de forma mais contemporânea, que foi transformado em um patrimônio nacional de Portugal, né? Hoje é considerado Óbidos como uma das 7 maravilhas do país, né? Então isso é muito bacana, todo esse reconhecimento. Só que mais importante para nós que gostamos tanto de literatura é que em 2015 a Unesco classificou Óbidos como uma cidade literária, né? Então um patrimônio literário mundial. E isso é simplesmente sensacional e a gente consegue perceber isso na cidade. Sabe? A cidade, se nessa época do ano que eu fui, em junho, tu já sente aquele respiro de literatura, tu vê que as pessoas são engajadas nisso, eu fico imaginando em outubro, que é quando ocorre a Feira Fólio, que é uma feira de livros de Óbidos, né? Então a gente até trocou uma ideia com o pessoal. A cidade inteira, ela fica tomada de livros, de feiras, eventos acontecendo. Muitos escritores vão para lá fazer palestras, fazer painéis. Então tem uma troca e uma relação muito próxima, obviamente, principalmente com autores portugueses, mas também autores de grande renome internacional já passaram pela Fólio, né? Então tu tem uma ligação muito forte, principalmente no mês de outubro, entre Óbidos, uma cidade medieval, com a literatura. É simplesmente fantástico. E obviamente a minha opção de estadia, ela tinha que estar correlacionada à literatura, afinal eu estava indo para uma cidade literária, né? E depois de muita busca, existem muitas opções de hotel pela cidade, embora ela seja uma cidade pequena, existem muitas opções, nós acabamos optando pelo Literary Man, classificado como o maior hotel literário do mundo. E eu vou compartilhar um pouco da experiência que nós tivemos lá com vocês, porque assim, isso enriqueceu tanto a nossa estadia em Óbidos, tornou Óbidos uma cidade para nós tão especial e passa muito pelo que a gente viu dentro do hotel. E logo que a gente chegou no The Literary Man, nós adentramos ali o hall de entrada, enfim, fizemos o check-in. O check-in ele já é numa mesa de frente para o restaurante que tem dentro do hotel, e já na entrada tu já é recepcionado por diversos livros, dos dois lados, né? E quando tu avança para chegar ali para fazer o check-in, aquele prédio ele já se abre assim com uma claraboia grande e tu consegue ver nas paredes as fotos de diversos autores que já passaram, por exemplo, pela Feira Fólio e fizeram até mesmo palestras ali dentro do hotel, porque existem espaços dedicados a essa troca dentro do The Literary Man, e isso é fantástico. Até o próprio espaço que vocês vão ver na entrevista que eu fiz com o Miguel, ele é pensado também como um espaço para essa troca, né? Vocês vão conseguir observar um pouco disso na entrevista, tá? E aí tu começa a ser rodeado de livros, né? Fizemos o check-in, vamos caminhar, vamos pro quarto, vamos deixar as malas, e aí tu começa uma jornada por prateleiras que parece que não tem fim, né? Para vocês terem uma ideia, o acervo do The Literary Man estipula-se, né? Não tem como ser preciso, está na casa de 90 mil títulos. É muita coisa, né? E é ao longo de todo o hotel, não tem uma parte específica, não. Cada canto que tu visita do hotel, cada corredor que tu entra, cada salinha que tu pode dar um tempinho ali, trocar uma ideia, tem algumas cadeiras, tu pode pegar um livro na prateleira e ler, sabe? Então isso, tu acaba ficando envolto naquele ambiente. E aí, obviamente, a gente já foi muito bem recebido na chegada do hotel, já nos foi oferecido para fazer uma reserva no restaurante do hotel, se a gente quisesse. Obviamente eu parei para dar uma olhada no cardápio e me chamou muito a atenção que também todos os pratos estavam ligados diretamente à literatura,
porque todos os pratos eram nomes de livros famosos, né? E consequentemente tinha sempre o autor da obra. Vejam lá no meu Instagram, tá? Não deixem de seguir o arsenal.books, porque por lá eu vou compartilhar alguns reels que mostram mais dessa experiência. Eu gravei alguns vídeos bem legais dentro do restaurante e também pelo hotel, caminhando pelos corredores e contando um pouco da história. E para agregar ainda mais em toda essa experiência de imersão dentro da literatura, todos os livros, claro, salvo raridades, vocês vão ver até alguns livros que estão guardados em caixas com exposição com vidro, assim, que tu não consegue tocar, obviamente, porque são livros raros, obviamente, tá? Mas todo o acervo que tu vai caminhando ao longo dos corredores, vendo pelas paredes, tudo está à venda, tudo é negociável. E existem algumas maneiras para isso. Normalmente as obras elas giram em torno de 5 euros, então se tu pegar qualquer uma delas e tu quiser só pagar ali na hora do teu checkout, tu avisa, paga os 5 euros e perfeito. Ou então tu pode fazer a troca, né? Então tu tá com um livro ali, tu terminou tua leitura, tu quer pegar outro, tu já deixa o teu. E eles não fazem distinção quanto ao idioma que está o livro. É justamente dessa riqueza e diversidade que eu acho que vem grande parte do charme. Porque tu vai encontrar livro ali, se tu vasculhar, provavelmente do mundo inteiro. Grande parte do acervo, que foi doação, ele está em inglês, tá? Mas tu consegue sim, procurando encontrar livros dos mais diversos idiomas possíveis. Então imagina, são pessoas que vêm do mundo inteiro para ver Óbidos, né? E acabam se hospedando no The Literary Man, ou até daqui a pouco só passando para ver, porque realmente ele atrai um público, né, que é apaixonado por literatura, por todo o foco dele. E essas pessoas trocam livros, alguns deixam seus exemplares como um presente para o hotel. Eu fiz o inverso, né? Como todo bom colecionador, eu trouxe uma obra de lá. Né? Eu já mostrei para vocês que eu trouxe o The Eagle Has Flown, do Jack Higgins, que eu tô ansiosíssimo para ler. E como se não bastasse toda a riqueza de detalhes na história de Óbidos, né? Toda essa questão de ter passado pelas mãos de tantas princesas e rainhas como Dot, tudo isso, o próprio The Literary Man é um prédio muito histórico. Obviamente, eu vou deixar para o Miguel contar essa história, porque ele vai falar muito melhor do que eu sobre a história que envolve toda a construção do The Literary Man, toda a construção daquele prédio até que ele chegasse nesse projeto maravilhoso que é o The Literary Man. Então, obviamente, eu vou deixar para o Miguel contar para vocês nessa entrevista aqui. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Literary Man. Estou aqui com o Miguel, já agradeço muito a presença dele. O Miguel e a esposa dele hoje comandam o Literary Man, que é considerado o maior hotel literário do mundo, né? E foi a família da esposa dele, a família Garcia, que comprou o hotel na década de 70. Então eu pedi para o Miguel falar um pouquinho da história do hotel para nós, para compartilhar, porque com certeza tem muita coisa bacana para ele contar para nós. Então, Miguel, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Okay. Se possível, conta um pouquinho para nós como surgiu toda a questão do prédio em si, originalmente, e até chegar aí no Literary Man, o que é hoje. Okay. Pronto, isto era um antigo convento de freiras, século XIX, mais propriamente 1832, foi quando este edifício foi construído, e já nessa altura era para ter havido a parte monástica, portanto a parte de freiras, não aconteceu devido à situação histórica do momento, e então uma família belga comprou este espaço para fazer já na altura um albergue. Portanto, já era para receber, para hospedar pessoas. Perfeito. E então isto foi passando de mão em mão, e a última família, a família belga que teve este hotel, foi comprado então na altura. O pai da Marta, o Luís Garcia, compra este espaço. Perfeito. Para fazer a estalagem do convento. Portanto, manteve o nome, como era um convento, manteve uma estalagem do convento. Entendi. Os anos foram passando, entretanto o pai da Marta, já com uma idade avançada, deixa de ficar com o hotel. Em 2015 é então desenvolvido este conceito de Literary Man Hotel, ok? Para que todos aqueles que nos visitem possam ter a oportunidade de experienciar o que é estar dentro da componente literária. Perfeito. Ok? E multitemática, portanto isto não está só direcionado a uma temática de livro, mas multitemática abrange todos os livros. Nós temos um acervo, temos cerca de 80 a 90 mil livros dentro do hotel, ok? Em que as pessoas, quando nos visitam, podem
trocar, podem comprar, podem vender, podem doar. Isso é muito bacana porque traz uma diversidade para todo o acervo de vocês, né? Consegue encontrar livros em português, em inglês, em diversos idiomas por aqui. Né? Corretíssimo. Achei muito bacana. E sobre a cidade de Óbidos em si, qual é a relação mais com a parte literária de Óbidos? Existe uma coisa muito forte em Óbidos sobre literaturas, correto? Existe, sim. Aliás, o conceito deste hotel em 2015 vem exatamente daquilo que é o evento Fólio. Perfeito. O Fólio tem a ver exatamente com desenvolver a componente literária dentro da Vila Medieval de Óbidos, ok? E este hotel, na altura, desenvolvido por uma pessoa que infelizmente já não está entre nós, que era o Pinho, José Pinho, foi a pessoa que deu também o mote inicial para se desenvolver esta componente literária. E o Fólio é um evento anual? Anual, uma vez por ano. E ocorre dentro da muralha? Dentro das muralhas e fora. Nós fazemos aqui dentro do próprio hotel. Acaba se tornando a cidade inteira. Toda a vila é, nesses dias, revestem-se de componente literário com escritores que nos visitam nacionais e internacionais, fazendo vários eventos nos vários sítios que existem. Capelas antigas, este hotel literário, nos espaços de restauração, tudo o que tem a ver com Óbidos fica inundado e bem nesse dia pela componente E esse literária. evento ocorre normalmente em que época do ano? Outubro. Perfeito. Conta um pouquinho para nós, o que já passou de grande nome da literatura por aí? Aí, por acaso, a Marta está mais à vontade para falar sobre essa situação. Mas tudo o que é escritores nacionais e internacionais... Eu vi a foto de Sim, tem as fotos. Aliás, as fotos estão ali desde o Salman Rushdie, já esteve aqui connosco. Portanto, a partir daí tudo o que for já é muito bom mesmo. Perfeito. Sim. Nós aqui neste espaço, nós temos, como vocês tiveram a oportunidade de ver, temos um espaço de alojamento e um espaço de restauração. São duas unidades que se complementam muito bem. E nós não vendemos comida, nem alugamos quartos. Nós vendemos experiências. Perfeito. E nós sentimos isso. Muito obrigado. Obrigado. Ainda bem que sentiram, porque essa é a razão principal de nós existirmos. Para servir quem nos visita. Servir com profissionalismo, com uma postura de prontidão, e é exatamente por isso que nós gostamos. Desde o momento da nossa entrada, a gente só tem a agradecer todo o tratamento e tudo que foi feito. Assim, a experiência simplesmente sensacional. O restaurante, o café da manhã, a gente jantou aqui ontem, foi espetacular. O quarto também estava muito bom, então maravilha. Tava muito obrigado pelo vosso feedback. Obrigado eu pelo espaço aqui, poder explorar tantas obras. Eu perdi horas aqui nas prateleiras. Muito bem. Miguel, brigadão pelo teu tempo. Um prazer te conhecer. Obrigado igualmente. Obrigado. O que a gente pôde experienciar e que é muito bacana foi a receptividade que a gente encontrou, principalmente dentro do The Literary Man. Na cidade como um todo, mas obviamente ali foi onde a gente despendeu mais tempo. Nós tivemos um jantar maravilhoso no restaurante do hotel, que inclusive, se vocês forem visitar Óbidos, ficarem hospedados no The Literary Man, reservem uma mesa no restaurante, vale muito a pena. E eu não vou nem falar muito sobre o café da manhã. Eu e a Denise, a gente estava até discutindo após o café da manhã, que com certeza, se a gente fosse fazer um ranking de cafés da manhã que a gente já experimentou na vida, o The Literary Man estaria no top 3. Né? Tu pode pedir omelete da forma que tu quer, assim, excepcional. Se eu não me engano, até a Denise gravou alguma coisa no celular dela. Se sim, eu vou roubar essas imagens e vou botar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada no café da manhã. E para além de toda essa parte gastronômica, foi na receptividade que a gente encontrou grande parte do nosso conforto em Óbidos também. Obviamente, a Marta e o Miguel foram parte essencial do complemento dessa experiência como um todo, mas a equipe inteira do The Literary Man nos tratou muito bem. O pessoal dentro do restaurante, na hora do jantar, tentando nos explicar os pratos também, assim, sem palavras. Foi tudo um combo que tornou a experiência ainda melhor. E a Marta e o Miguel estavam super abertos a nos compartilhar a história deles. E isso é muito bacana, porque a gente acaba percebendo que como toda essa... Nós que gostamos tanto de história, nós que gostamos tanto de literatura, quando a gente tem essa proximidade com a história, quando a gente entende onde a gente está inserido, poxa, esse corredor que eu estou passando, o que ele foi um dia, sabe? Isso te aproxima dessa experiência, torna ela ainda mais incrível, sabe? Então isso gerou um ganho absurdo para nossa pequena passagem por Óbidos. A gente até conversou muito sobre isso.
se a gente voltar para Portugal, que é o plano, a gente adorou Portugal, com certeza a gente vai visitar de novo Óbidos. Com certeza a gente vai querer passar no The Literary Man e com certeza a gente vai indicar o The Literary Man, sabe? E a experiência como um todo, assim, foi muito completa. Dentro da cidade, caminhar por cima da muralha, tu pode dar toda a volta na cidade caminhando por cima da muralha. Muito legal, tu tem uma vista maravilhosa de cima de cada torre de observação, sabe? Vale muito a pena. Nós acabamos pegando, principalmente o primeiro dia, tava um pouco frio. Tá? A gente pegou muito vento, mas isso de forma alguma estragou a experiência, tá? Tu conseguia ter visões belíssimas assim ao longo de uns campos abertos maravilhosos. Assim. Tem uma cidade que fica próxima de Óbidos, que é uma cidade maior, onde grande parte das pessoas que trabalham em Óbidos, elas moram nessa cidade ao lado, que é Caldas da Rainha. É uma cidade bem grande, a gente passou por ali para pegar o trem em direção a Porto. E o que a gente achou mais curioso, conversando dentro daí da muralha, enquanto a gente fazia nosso tour ali, conhecia as coisas, é que somente 40 pessoas moram propriamente dito dentro da muralha, moram propriamente dito em Óbidos, sabe? E isso é bacana, poxa, imagina, 40 pessoas, só que óbvio, essas 40 pessoas elas nunca estão sozinhas, porque Óbidos está sempre tomado de turistas. Só que pelo menos nessa época que a gente foi, eu achei o fluxo de pessoas bem razoável, eu achei tranquilo. Foi muito mais tranquilo do que outras cidades que a gente passou durante a nossa viagem, sabe? A gente conseguiu curtir com bastante espaço. Não tinha lugares apertados, a gente não precisou disputar lugar para tirar foto, foi muito tranquilo nesse quesito. Então, assim, experiência completa por lá. E como eu disse para vocês que eu tô tomando ginja e era em homenagem a Marta e o Miguel, é porque eles nos presentearam com ginja e os copinhos de chocolate. Foi até engraçado porque a gente estava se despedindo do hotel, enfim, pedindo um táxi para ir até a estação de trem e a Marta, muito simpática, veio, agradeceu nossa estadia e nos deu uma caixinha que vinha com essa garrafa e 2 copinhos de chocolate que dizia Momento A2, né? Como a gente acabou ganhando um tempo ali no hotel e conseguimos fazer essa entrevista com o Miguel veio nos agradecer com um Momento A3. Então a gente acabou brincando que virou um Momento A5 ali, né? E toda essa troca foi muito bacana. Marta, Miguel, sem palavras para vocês. O serviço que vocês prestam no hotel de vocês é espetacular. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto à recomendação de estadia em Óbidos e principalmente no The Literary Man. Com certeza eu vou voltar aí para buscar mais livros porque eu deixei muita coisa que eu tava com vontade de levar. Pessoal, o que acharam dessa experiência? Conheciam Óbidos? Sabiam que existia uma cidade medieval e considerada um patrimônio literário por parte da Unesco no centro de Portugal? Curte esse vídeo, deixa teu like. Comenta aqui se vocês têm interesse, se já passaram por Óbidos, como foi a experiência de vocês, se ficaram interessados em conhecer a cidade. Compartilhe esse vídeo, principalmente com quem está indo para Portugal. Aqui está uma dica valiosa, tá? Vai de trem, é tranquilo, acesso, tudo funciona super bem. Tá? E principalmente se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Semanalmente tem vídeo aqui sendo disponibilizado. Principalmente também confere minha página no Instagram, arsenal.books. Eu vou estar disponibilizando mais material focado no The Literary Man, focado no restaurante, o Book and Cook, como eles chamam, focado também em mostrar os corredores internos do hotel para vocês. Eu fiz ali algumas gravações que ficaram bem bacanas, contando também a minha visão e o sentimento que eu tinha de estar ali naquele momento. Então não perde por lá, tá? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana. Valeu!